Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live nesses nossos 21 dias de jejum e oração. Não esquece de pondo aí de onde vocês são. Flávio Carlos, eu vi chegando Alexandre. O Alexandre hoje chegou cedo, hein, amigo? Pastor Damião, lá de Unamar, Búzios. Rogério, da Congregação de Parque das Graças. Jair. E hoje o pastor Pedro, lá de Nova Friburgo, está aí. Né? Francisco Júnior, lá de Caraí, bem-vindo, amigo. Né? Pastor Kleber, lá de Macaé. Bispo Carlos já está presente. A nossa expectativa hoje, o nosso convidado é o pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte, conhecido de muitos, já chegou aí, eu já vi que o pastor está aí. Nós já vamos chamá-lo para estar aqui dividindo a tela conosco e conversando. Um prazer ter o pastor Cláudio Duarte conosco nessa noite. Já vou estar convidando ele para ele vir aqui, tá? Vamos ver. Boa noite. Boa noite, pastor. Prazer poder estar com o senhor aqui. Prazer meu. Boa noite aí a todos. Que Deus continue nos abençoando. Estamos juntos aí na caminhada, campeão. Amém, amém, obrigado. Eu sou um dos dinossauros nessa área de tecnologia, eu tenho me batido demais esses dias, que o senhor foi fácil demais. Ainda bem que eu acho que de nós dois é o senhor que é o abençoado, que entende da coisa aí. Né? Não, Mas, estamos juntos, meu irmão. Prazer, uma alegria estar aí. A gente está num propósito de 21 dias de oração e jejum, e chamando o povo para conversar um pouco sobre a igreja nesse período, o que tem acontecido, as coisas, né? O senhor é bem conhecido, mas se apresenta para o pessoal, né? Quem que é o pastor Cláudio Duarte? E aí? Bom, vamos lá. Mais uma vez, boa noite. Tá? Meu nome é Cláudio Duarte, eu sou pastor da igreja do Projeto Recomeçar aqui em Xerém. Sou casado com a Jane Mary, eu tenho 2 filhos, aqui Caio e Felipe, tenho uma nora e um netinho, Miguel. Ok, sou pastor há 8 anos e também tenho um ministério itinerante. Acabei também tendo um trabalho focado em comédia, um stand-up, e também fui para o mundo corporativo ministrar palestras. Então, hoje eu atuo, vamos dizer, em algumas áreas diferentes aí. E é um prazer estar com o senhor, bispo. Para mim é uma grande satisfação poder estar participando de uma live com o senhor. Amém, pastor. Para mim é alegria nossa, né? O meu desejo é poder um dia sentar pessoalmente de novo, né? Aquele dia que a gente sentou foi pouco. A gente sempre acaba ouvindo as coisas pelos amigos, né? A vez que eu tive aí em Xerém foi o dia do seu acidente lá na chácara. Acabamos não conseguindo se encontrar, mas se Deus quiser vai dar certo. Para nós é uma alegria aí. E o senhor, com esse ministério tão ativo, itinerante, nesse tempo de pandemia não foi fácil. Teve que ficar mais parado, como que foi? Diversificou? Na verdade, eu fiquei ficando 1 ano e 3 meses sem atividade, né? Fora da igreja, basicamente foi isso. A igreja também, no início, ficou alguns meses fechada, ok? Eu ia para lá fazer os cultos, mas nós também ficamos impedidos de fazer os cultos presenciais. E foi desafiador nesse aspecto, ver a igreja, essa retração da igreja, né? Eu que viajo bastante, converso com muita gente, muitas pessoas não voltaram ainda para a igreja, ok? Parece que elas estavam e viram na pandemia uma oportunidade, às vezes, de acabar se afastando, indo para um outro ministério, alguma coisa desse tipo. Mas, para mim, nas questões, vamos dizer, financeiras, nessas questões que às vezes preocupam muito o pai de família, né? Graças a Deus eu não tive problemas, isso para mim foi mais tranquilo, eu sempre fui muito conservador no que diz respeito a essa gestão financeira, então para mim foi tranquilo, eu consegui gerenciar bem isso.
Ah, que bom. E a igreja pós-pandemia, para o senhor, não tem como ser a mesma diante da pandemia, né, pastor? O que acontece é o seguinte, nós tivemos aí basicamente acredito que uns 30% de pessoas que acabaram. Eu pastorei uma igreja onde grande parte dela, 60% da igreja, é, é membro assim de uns 25 quilômetros a mais da igreja. Então, a distância também foi um inimigo que eu tive que enfrentar no que diz respeito a isso, certo? As questões econômicas, hoje, por exemplo, o aumento do combustível, tudo isso tem potencializado e feito as pessoas também buscarem uma igreja mais próxima da sua residência, até por questões econômicas. Mas eu também tive na igreja uma chegada muito grande de pessoas. Muitas pessoas vieram entendendo que os sinais estão se cumprindo, certo? Que nunca tivemos uma pandemia seguida de guerra. Então, nós estamos vendo o crescimento da imoralidade, os ladrões virando heróis, e todas essas coisas que a gente tem visto. E isso atraiu a atenção de muita gente para a igreja. E isso foi um grande problema, porque a gente acabou não dando muita falta daquelas pessoas que foram embora, certo? Então, eu acho que a igreja, se você olhar hoje para a igreja, ela está com um movimento extraordinário, mas nós entendemos que a saúde da igreja talvez ainda não seja ideal. Uhum. Ah, mas que joia. Eu tenho conversado com muitos pastores, eles têm dito isso. Bispo, para mim a pandemia não foi ruim. Tem um povo que não voltou, mas também deu para reciclar, né? Sim. Algumas substituições aí e tudo. E diversificou, né, pastor? Uma coisa, eu sempre falo, eu ouvia falar da colheita de 1 bilhão, que era a colheita de 1 bilhão. E eu falava amém, amém, mas por dentro eu falava tá que vai acontecer. Porque demorou para a gente chegar nas concentrações de milhões lá na África, né, do ministério. Eu falei, cara, eu acho que a galera está dando uma forçada, mas vamos nessa. De repente, nesse tempo de pandemia, a gente via a galera falando para bilhões de pessoas, né? Sim. Principalmente no início da pandemia. Eu não sei se eram os desviados que se assustaram, o que foi que aconteceu, mas o que tinha de gente procurando uma palavra de esperança, uma palavra de... Né? E o senhor entende isso, que a igreja também diversificou e aprendeu a se comunicar via rede social, via mídia, a igreja online, né? Eu acredito que é o seguinte, eu gosto muito dos programas de animais. E eu acho que essa situação que nós enfrentamos, estamos ainda enfrentando, ela trouxe um ambiente predatório para o ser humano, onde somente os fortes e os adaptáveis iam passar para a próxima fase, ok? Casamentos fortes e adaptáveis tiveram que sobreviver a uma convivência diária que não estavam acostumados, certo? Empresas fortes e adaptáveis precisaram aprender como comprar, como vender, como apresentar seu produto, certo? Igrejas fortes e adaptáveis tinham recursos suficientes para manter sua estrutura, para investir em tecnologia, certo? Então, os fortes e os adaptáveis sobreviveram e vão para a próxima fase. Os fracos, certo? Enfrentaram realmente o problema do sistema predatório. Ele veio mesmo para engolir. Então, inevitavelmente, pessoas que demonizavam, é o maior barato, porque pessoas demonizavam a tecnologia. Celular na igreja, câmera filmando, tirou a atenção de Deus e botou nos equipamentos tecnológicos. E você via a turma lá com o celularzinho, ok? Tentando fazer de tudo para conversar com o seu povo. O povo se tornando mais exigente, porque começou a ouvir outras pessoas, certo? Que o pastor não deixava ouvir, né? Porque não escute ninguém para que você não descubra que eu sou muito ruim. Então, os caras começaram a ouvia 5, 6, 10 mensagens por dia, saía de um Sila Malafaia, entrava no Ed René e ia para o outro lado, no final
a turma tinha conhecimento, muita informação, na verdade, foram variando e ia de ambientes neopentecostais, tradicionais, e entrava para tudo quanto é caminho. Ou seja, o povo também descobriu que tinha muita gente boa anônima conversando, falando, muitas ferramentas sendo oferecidas. E isso dificultou a vida do pastor, né, irmão? Porque Teve que melhorar a qualidade, né? o cara teve que, se não melhorar a qualidade de si mesmo, vai ter que melhorar seu network para trazer para a igreja dele uma turma que está dando uma comida melhor. Então, eu acho que isso ajudou bastante, sabe, bispo? Ajudou bastante. Ainda é muito assustador para muita gente, mas eu vejo coisas bem benéficas nessa situação. Ah, verdade. Eu mesmo andei conversando com vários pastores nossos, né? No início a gente monitorava as transmissões para ver como estava indo. Eu falei, amigo, dá uma mudada aí, que até eu que sou seu bispo e torço por você, tô achando ruim aquele negócio, não tenho pique para entrar de novo, não, amigo. Então dá uma melhoradinha aí. Mas foi algo como você falou, né? Eu estava falando, pelo menos eu fui um dos que negligenciei. Minha primeira live, Instagram, essas coisas, foi em abril da pandemia, abril de 2020. Até ali eu não tinha mexido com nada, não tinha feito. E a gente teve que correr atrás do prejuízo, né? Teve que ir atrás. Eu ouvi uma palestra, um amigo nosso que você conhece, pastor Elias Dantas, né? Ele organizou várias palestras com o pessoal e teve o Tim Cook, um cara dos Estados Unidos que lidava com os grandes estúdios de cinema, coisa. E Ele fez duas declarações que me impactaram demais. Daí eu falei, eu tenho que correr. A primeira declaração dele foi o seguinte, ninguém está produzindo nada. Os estúdios estão parados, os únicos que estão produzindo são os evangélicos, só vocês produzem. Ele falou, vocês não vão dominar o mercado porque a produção de vocês é ruim. Eu falei, puxa vida, eu fiquei envergonhado com aquilo. Eu falei, se a gente tivesse preparado melhor, se a gente tivesse investido mais, pensado nisso. E a segunda coisa que ele disse, ele falou, hoje o maior país do globo chama Facebook. Quem está preparando os missionários para esse país aí, para falar e ministrar nesse país? Então foram duas declarações que levaram a gente a correr atrás, né? E a gente percebe isso. O senhor, de vez em quando eu estou entrando nas suas lives. Aqui eu participo, pego beira ali, vejo o senhor interagindo com a galera. Até entrou aqui um amigo nosso também, o Isaac, está por aqui. ah, tá, Isaac Júnior está aí? Eu não vi, não. Tá, eu vi ele entrando aqui, né? O senhor lida bem com essa questão dos meios. O que acontece é o seguinte, os meios digitais, eles potencializaram basicamente todo mundo. Ó, eu tenho um conhecido meu que é pastor de uma igreja que não tem muita expressão e com seus vídeos no YouTube e com o seu Facebook, somando os dois, ele ganha aproximadamente R$ 800 mil por mês. Eita. Todo mês. Só para você ver. O cara é pastor, certo? Mas trafega disso aí. Então, lucrativo quem paga ele, na verdade, é os Estados Unidos que está pagando. O dinheiro vem lá de fora. Ok? Então, é altamente lucrativo esse ambiente. Tá certo? Só que o grande desafio dessa situação toda é você conseguir se adaptar nesse contexto. Entender, primeiro, quem vai para a rede social precisa ter uma autoestima muito boa. Porque, às vezes, no meio de uma live sua, alguém fala uma besteira, faz uma crítica, você está entendendo? Faz uma colocação. Então, inevitavelmente, você precisa ter essa maturidade, prestar muito atenção no que você fala. Então, às vezes os comentários, eu estou conversando sobre um assunto e alguém entra me fazendo uma crítica de política, certo? Então, tem que ter maturidade para caminhar
É nisso aí. E desenvoltura, eu acho que vai acontecendo ao longo do tempo, certo? Você vai tendo uma desenvoltura, aprendendo a lidar com a câmera, o seu tom de voz, todas essas coisas, para que você consiga. Às vezes o cara tem um conteúdo extraordinário, mas como ele está num ambiente que não é um ambiente de conforto dele, ele não consegue transmitir. A gente conversa com pastores aí, cara, que os caras são uma sumidade de conhecimento, ferramentas extraordinárias, né, extraordinárias que eles têm para oferecer, mas eles não conseguem transmitir nessa nova via. Outra coisa, a igreja não vai mudar, ela já mudou, a maneira de comunicar, ela já se transformou, não tem jeito, certo? Hoje em dia ninguém escuta mais áudio de mais de 3, 4 minutos. O cara bota no acelerador lá e manda bala. Então, Verdade. hoje você tem os detox aí, que são essas mensagenzinhas rapidinhas, certo? Objetivas. Então, quem não entrar nesse mundo, bispo, já era. Ele não vai morrer, não, ele já morreu. Entende? É só Só uma que questão de tempo até sepultar. é verdade, é verdade. É o que eu tenho falado para a galera, amigo, já mudou. Já mudou. E pode ser que algumas coisas ainda vão durante um bom tempo, mas a era já mudou, já não cabe Sim, mais, é isso aí. né? Não cabe mais. Verdade. O pastor, agora o senhor falou um negócio. O senhor tem uma posição clara de política, eu já vi. E eu não me posiciono tão claro quanto o senhor, mas concordo, concordo. Mas por causa disso, sempre tem gente entrando nas suas lives, nas suas ministrações, para dar cutucada. Tem gente chata assim, tem Não, na gente. verdade é o seguinte, eu acho bem interessante essas questões políticas, mas eu observo elas de uma forma muito equilibrada, ok? Então, por exemplo, eu olho Deus querendo guardar seu povo, ele dá aos caras que ele quer que guarde duas posições políticas. Um era para ser governador e o outro faraó. Um leva o povo para o Egito, o outro solta o povo do Egito. Um governador não teria autonomia para soltar, então ele diz: eu preciso de uma patente maior nesse troço. Então eu vou botar um cara meu para governar, para ser faraó do Egito, que era a história do Moisés. Acho que ele queimou etapa e acabou atrapalhando o serviço, e Deus fez uma correção de rota igual um GPS e botou o negócio, entendeu? Levou um pouco mais de tempo, teve que fazer uma manobra, mas chegou lá. Aí a Bíblia vai me dizer que lá na frente o Daniel ocupa um cargo político em duas nações extraordinárias, tanto o babilônico quanto o persa. Aí a Bíblia me diz que um senador vai lá e reclama o corpo de Jesus junto à estrutura romana, certo? O Arimateia. E aí os caras acham que a gente não pode falar de política. Eu respeito, eu acho que a Bíblia é altamente socialista. Ela não é comunista, mas ela é altamente socialista, querendo o bem de todo mundo. A Bíblia diz que quando alguém quebrasse, você que fosse bem-sucedido, comprasse tudo, aquilo não seria seu para sempre. Depois de alguns anos, você devolveria todas aquelas posses que foram lucrativas para você naquele período, mas você daria a oportunidade do seu irmão de se reerguer, devolvendo para ele depois daquele período. Então a Bíblia é altamente socialista, mas totalmente contra o comunismo. Entende? Então eu tenho a minha visão, a minha ótica. Aí eu fui encorajado por alguns pastores extraordinários para mim, sabe? Que são a favor da esquerda, e eu acho isso fantástico, porque foi a coragem deles que me motivaram. Eu falei, pô, esses caras estão certos, eles estão falando daquilo que ele acredita. Se eles vão ganhar ou não, eles já ganharam quando defenderam o que acreditavam. Eu falei, não, eu não vou ficar para trás. Fui para a Avenida Paulista com a bandeirazinha do Brasil no dia 7 de setembro. No dia 8, 63 mil pessoas deixaram de me seguir, só por Eita, causa de uma foto. Você está entendendo? eita. Aí eu fiz uma perguntinha que deu uma bagunça danada, perguntei quem é que tem condições de sair com sua família e morar em outro país. Se você tem, não se preocupe, faça o que você quiser. Quando der ruim, você vai embora. Agora, se você não tem, pense no que você vai fazer. Então eu comecei a fazer algumas colocações. Eu não acho que o Bolsonaro é o ideal, eu acho que ele é o melhor que nós temos no momento.
Entendeu? Então eu defendo a minha parte e eu lido bem, eu navego bem, trafego bem. Só que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me posicionar. Eu vejo esses. Tem vídeo que eu vejo, por exemplo, do candidato da esquerda, do possível candidato à esquerda, que, pô, o cara diz que está conversando com o demônio. O cara Não diz que. dá, não. Aí o que, que acontece? Mesmo ele podia ser até da direita, que eu ia votar na esquerda. Se trocar de candidato, eu troco de posição. Você está entendendo? Aham, Os valores, se os valores do Bolsonaro forem para a esquerda e os valores do Lula vier para a direita, entendeu? Eu troco de candidato, não tem problema, não. Eu não estou aqui ovacionando pessoas, não. Eu só luto por uma visão. É só isso que eu estou fazendo, entendeu? Então, Você é coerência, né, pastor? É coerência. Estou defendendo os valores do Evangelho e estou na vendo verdade, qual eu, candidato representa melhor os valores que eu tenho. É isso. Eu isso. sou o seguinte, meu irmão, um político, olha só, para mim uma sociedade para funcionar, primeiro precisa da família, que bota o cidadão no mundo, certo? Se não tem homem com mulher, o mundo acaba, é só uma questão de tempo, certo? Porque Verdade. é dali que as novas criaturas saem. Eu sou da época que o homem com homem, lobisomem, mulher com mulher, jacaré, e acabou. Eu sou dessa época, eu sou das antigas. Segundo, nós precisamos de um sistema de ensino forte, porque quem está pensando que o maior dano que a sociedade sofreu foi o roubo, o Brasil é roubado desde, certo, de Cabral, e sem fazer trocadilho, entendeu? E, então, dinheiro, meu irmão, roubaram há muito tempo. O problema é que roubaram a mentalidade de uns anos para cá. É verdade. Terceiro, nós precisamos da igreja. As três instituições, família, ensino e igreja, certo? Prepara o indivíduo. Se o indivíduo não aprender, aí vem um sistema de segurança que prende esse infeliz e bota para lá, porque não sabe lidar com ninguém. E outro problema que nós temos é com a saúde, aí tem um sistema de saúde. Ou seja, se uma sociedade tem família, ensino, igreja, segurança e saúde, a gente voltou para o Éden. Verdade. Certo? Só que, Aham. para fazer esse troço tudo funcionar, tem um trocinho chamado política. Porque é a Verdade. política que define valores da família, é a política que decide o material didático, é a política que decide as leis do país que a igreja não pode ir contra, é a política que decide o sistema de segurança, a saúde. Então, pastor, por que a Bíblia manda orar pelas autoridades? Porque se tem um demônio para perseguir pastor, tem 50 para perseguir político, entendeu? Verdade. Verdade. Entende? É coisa. Então, eu sou bem coerente no que diz respeito a isso. Eu não sigo. Bolsonaro é meu amigo? É meu amigo. Eu tenho acesso a ele, mas fora amigo, ele é o presidente. Então, eu volto a falar. Eu acho que ele deveria falar menos. Aliás, eu vou falar para você. Se ele estiver ouvindo aí, ou se alguém estiver ouvindo, avisa ele que o pastor Cláudio Duarte falou que se ele ficar mudo hoje, já ganhou a eleição. Mas é Entendeu? verdade. Então, Tem gente, eu penso assim, entendeu, bicho? tem gente que é excelente para fazer. Eu sou curitibano, né? E o Jaime Lerner, no passado, ele foi prefeito biônico de Curitiba 2 mandatos. A primeira eleição que ele disputou, perdeu, porque ele no palanque era horrível. Perdeu para o Requião. A segunda eleição ele entrou, uma brecha da lei da época, entrou 13 dias antes da eleição acontecer, ganhou estourado, porque é o que você falou, ele mudo, era excelente. Não, eu vi uma deputada ganhar e a instrução os organizadores da campanha dela é nunca vá a debate. Se você for debate, você perde. Perde. Você não vai a debate que você ganha. Ela não foi e ganhou. Desse jeito. Eu vi alguém perguntando aqui quem está na live com o pastor Cláudio Duarte. Prazer, meu nome é Mano, eu sou bispo e a gente está aqui junto. Sou bispo da Igreja Metodista. Até eu lembrei de um fato. O senhor conhece o Cezinha Cita também? Sim, conheço. E conhece o Danilo Figueira, né? O pastor Também. Danilo Figueira.
Também. A gente estava ministrando num evento e daí teve um intervalo. Elias Dantas e o Daniel Rua da Malásia eram os preletores principais. Teve um intervalo para a gente ir para as oficinas, né? Daí eu conversando com o Cezinho, o Danilo ali, um rapaz chegou e falou, um menino, né, adolescente, você é o pastor Cezinha Cita, você é o pastor Mano, posso tirar uma foto com vocês? A gente falou, pode. Ele virou para o Danilo e falou assim, gordinho, tira a foto para mim. Daí Danilo deu risada, pegou a máquina, tirou a hora que o Danilo falou, vou dar a oficina lá. A gente perguntou, você sabe quem que é o cara que você chamou de gordinho? Daí o menino, né, tá desse jeito. O pastor, agora, o senhor citou algumas coisas aqui, o senhor também já foi mal interpretado, mas o senhor lida com tranquilidade com isso, eu já vi, né? Tanto que o senhor teve a coragem que eu ainda não tive de organizar stand-up, lidar com isso, mas no início, e eu já defendi o senhor em vários lugares, no sentido que tem gente que fala, ele faz muita brincadeira. Eu falei, o Cláudio não é assim. Eu já tive com ele algumas vezes, ele é um dos caras que sempre aponta numa direção diferente. Dificilmente eu tive numa ministração do Cláudio em que ele não me ajudou a ver uma coisa num ângulo diferente do que eu percebi. Ele tem umas sacadas muito boas, né? Aquela sacada do senhor, quando fala de Pedro, que foi liberto, daí saiu da prisão, e daí o senhor pergunta, quem que abriu? A galera, Pedro, fala, não, foi o anjo com quem abre portas. Eu falei, caraca, Sim. isso aí eu já usei várias vezes. Eu falei assim, puxa, é um dos caras que tem mais sacada. Eu gosto de ouvir o senhor. O senhor e Paulo Mazzoni são duas pessoas que eu gosto. Paulo é extraordinário. O Paulo vai estar até aqui amanhã com a gente na live, né? Mas o senhor já foi muito mal interpretado, né? Por causa dessa graça que Deus deu para o senhor de comunicar a verdade profunda de um jeito um jeito diferente, né? Um jeito mais leve, mais bem-humorado, né? Hoje a galera aceita melhor isso daí? Aceita sim. Eu também tive que entender uma coisa. Aqui, onde eu estou, no início a história funcionava do seguinte: um cara entrava num mato com um facão na mão e abria uma coisa chamada picada. Depois que alguém passava por lá algumas vezes, aquilo se tornava uma trilha. Se aquilo continuasse, se tornava um caminho. Depois, uma estradinha. E lá na frente virava uma rua e talvez uma avenida. Mas o cara que entrou com um facão, ele saía bem ferido, arranhado, porque ele era o primeiro que estava passando pelo caminho. Então, quando eu trago humor para a Bíblia, quando eu trago humor para um ambiente onde a espiritualidade era vista sobre valores bem diferentes, inevitavelmente eu ia me arranhar bastante. E eu entrei nessa picada com esse facãozinho, né? Sabendo que eu ia me machucar bastante. Então eu tive que ouvir muitas palavras negativas, depreciativas, certo? Mas eu sabia o que eu estava fazendo, entende? E naquele momento, eu aprendi uma coisa, bispo. Jesus chama Judas de amigo e Pedro de inimigo. Para trás de mim, Satanás. Os dois momentos que acontecem, uma coisa bem interessante está acontecendo. Pedro está tentando afastar Jesus do propósito e Judas está fazendo com que Jesus se aproxime dele. Jesus diz, todo aquele que me aproxima de meu propósito é meu amigo, independente se ele me está fazendo bem ou mal. E todo aquele que está interessado em me fazer o bem, mas me afasta de meu propósito, esse cara é meu inimigo. Então eu olhava para essas críticas e eu entendi que se eu estava fazendo algo de diferente, eu não podia ser ovacionado naquele momento. Então todo mundo achava que já eu estaria envolvido num escândalo com dinheiro, eu estaria envolvido num escândalo com mulher, eu estaria envolvido num escândalo com drogas.
certo? Todo mundo esperava um momento que o pastor engraçadinho iria cair, porque ele não era sério. De repente eu comecei, olha a grandeza do negócio. O senhor não entende por que eu estou aqui, talvez. Mas olha a grandeza do negócio. Eu ganhei tanta credibilidade que eu recebo o convite de um bispo de uma denominação para fazer uma live comigo. Porque a figura de vocês com credibilidade estabelecida foi o que Deus me deu depois de me dar essa graça. E disse: agora eu vou botar você perto de gente séria para que todos vejam que você é sério. Entendeu? Então Deus traçou o caminho. Eu só percorri. Agora, ainda apanho bastante. Entende? Eu apanho bastante. Eu aprendi uma coisinha também. Pessoas me amam por quem eu sou e me odeiam pelo mesmo motivo. Então eu nem preciso mudar, porque senão eu só vou trocar de fã. É verdade. Se hoje eu dissesse aqui nessa live, eu sou 13, Lula, esquerda, eu ia ser ovacionado por um grupinho e denegrido por outro grupo. Então, o que eu fizer, eu vou apanhar. Então, pelo menos que eu apanhe por aquilo que eu acredito e defendo. Porque pelo menos eu vou apanhar bem satisfeito, porque estou defendendo. É verdade, é verdade. Pastora, agora, hoje o senhor, eu ouvi isso de um amigo e eu concordo, o pastor Geraldo Guimarães, que agora está voltando, né? Oh, o Geraldo é parceiro. Geraldo. O Geraldo falou isso, eu concordo, que o senhor hoje é uma das personalidades evangélicas com maior entrada, maior aceitação no mundo secular, né? E eu vi alguns vídeos do senhor, o senhor sempre perguntando: tem algum espírita aí, que joia, vamos bater palma, tem católico. Quando não tem alguma representatividade, o senhor fala: não pode ser, chama para amanhã, chama aqui, a gente faz questão, né? Então lida de um jeito muito legal com a coisa. O senhor acha que hoje, no objetivo de ser testemunha, que é o nosso objetivo principal, né? A igreja às vezes se perdeu, e perdeu esse apelo como testemunha, às vezes ficou muito num gueto. E quem precisa, porque o senhor estava falando, do stand-up, das palestras no mundo secular, são meios de um jeito diferente de chegar nessa galera. Você acha que a igreja ela precisa redescobrir formas de se tornar testemunha? Acho sim. Eu acho que, por exemplo, aliás, os crentes, eles nunca tiveram dificuldade de aceitar que Mateus escreveu para um grupo, que Marcos escreveu para outro, que Lucas escreveu para outro, que Paulo tinha um outro foco. Mas quando chega na nossa vez agora, eles não gostam muito desse modelo, né? Onde Deus diversifica para que a gente possa conversar com diversos tipos de pessoa, certo? A igreja recebeu uma informação, aliás, eu acho que era com umas ferramentas que eles tinham, que eu acho que acabou prejudicando demais as pessoas. Eu acho que em algum momento da história, sabe aquela história quando Saul sai de casa para obedecer e no meio do caminho ele acha que tem uma ideia melhor que a de Deus e ele acaba se perdendo? Eu acho que a igreja recebeu um evangelho genuíno e que em algum momento alguns líderes religiosos, certo, para conseguir manter as pessoas na linha, criaram algumas coisas que eu vejo mais ou menos assim. Quando a serpente está conversando com a Eva lá no jardim, a serpente faz uma pergunta para ela que a serpente já sabe a resposta. A serpente só quer saber o quanto de verdade a Eva sabe sobre o assunto. Porque aí a serpente vai definir qual é o nível de mentira que ela precisa usar. Então, quando Eva diz: olha, Deus falou para nem tocar nesse negócio, onde me parece que Deus só havia dito: não come. Tocar você pode, joga futebol, joga no Adão, se vira, mas você só não come. Quando ela diz não toca, me parece que o Adão, para manter Eva longe da árvore, que aliás só tinha uma, as outras árvores tinham um montão, certo? É a árvore que dava fruto. Mas essa infeliz dessa árvore do bem e do mal só tinha uma, cara. Era só a Eva mudar para outro bairro, que ela nunca mais ia ver a árvore. Não tinha 50 árvores do bem, era um infeliz só.
certo? Mas me parece que o Adão, fazendo igual a gente, ó, não vai ali fora que tem um bicho-papão, não faz isso que você vai morrer, ele passou uma informação que me parece que representa a igreja. A igreja botou tanto medo nos membros, privando eles de viverem tanta coisa, que hoje, quando os caras descobriram, parece o efeito elástico. Me puxaram tanto para trás que agora eu fui para frente demais, entende? Então, Verdade. a igreja precisa encarar isso. O evangelho continua o mesmo, nós não vamos negociar com o pecado. Agora, a gente tem que saber como é que vai transmitir isso. Eu acho que essa é a grande essência das pessoas, certo? E como existe um modelo que sempre deu muito certo, por exemplo, você vai numa igreja, o cara diz assim: você que está lascado, ferrado, doente, divorciando, com os filhos, com os demônios, você que está falido, você precisa de Jesus. E o cara que o casamento está legal, o cara não tem doença nenhuma, está cheio da grana, o que esse cara pensa? Eu vim no lugar errado. Aí esse É lugar aqui é verdade. só para gente que está lascado. Então a gente precisa de um evangelho, sabe, que traga leveza para um grupo. Para um grupo, tem uma turma que não dá para ter leveza, não, irmão. Tem uma turma que tem que trazer a turma debaixo da. Certo? Mas o evangelho, para essa geração principalmente, essa é a geração que questiona. Não pode, por quê? Ah, não pode ver televisão, não? Por quê? Ah, você não pode usar. Por quê? Tem uma história que eu gosto muito, me permita contá-la aqui rapidinho, bispo. Pode Só para contar. definir. Um pastor amigo meu é pastor de uma igreja bem estruturada. Ele tem algumas pessoas renomadas na igreja dele, e dentre elas um fotógrafo muito famoso. E esse fotógrafo é obreiro da casa do Senhor e se predispôs não fotografar nudez, mas ele fotografa personalidades em fotos sensuais, roupa de banho, poses sensuais. E ele divulga esse material na rede social dele. Quando uma irmã viu a rede social dele, foi no pastor. E falou: pastor, eu vou dar um nome aqui fictício, né? O senhor já viu a rede social do irmão Carlos? O irmão Carlos não pode ser obreiro na casa do Senhor. Isso é uma vergonha. As fotos que eles põem lá daquela mulher quase pelada. E o pastor olhou para ela e disse: irmã, eu não sei o que nós vamos fazer com o irmão Roberto. E ela disse: mas nós não estamos falando do irmão Roberto, nós estamos falando do irmão Carlos, o fotógrafo. E ele disse: mas eu estou pensando no Roberto, que é ginecologista. E também é obreiro, entendeu? Se a gente vai excluir o Carlos, que só fotografa, imagina o que vamos fazer, entendeu? Com o Roberto. Com o Roberto que mexe. E aí ele começou a explicar de uma nudez que não tinha foco sexual, mas sim profissional, como um médico examina, como, você tá entendendo? Aí ela começou a entender e romper com alguns paradigmas, mas a igreja ainda tem vocabulário de gueto, mente de gueto, tudo de gueto, tudo ainda. Nós ainda somos um gueto em expansão. É verdade. E Eu olha fui que vocês são pastor. metodistas, hein? Vocês estão lá na frente. É, Vocês já estão bem mais emancipados do que de onde eu vim. imagino. Mas mesmo assim, eu fui pastor 20 anos na mesma igreja antes de ser bispo. É uma cidade do interior. E a gente teve que ir quebrando muita coisa, muita coisa. Você falando das histórias, eu lembrei, se converter, a gente fez um evento, alugou o clube, trouxe DJ, vendeu ingresso, começou às 11 horas da noite para evangelismo de jovem. E deu uma confusão, mas 700 jovens se converteram. E entre os que vieram, 2 donos de estúdio de tatuagem, né? E daí a galera da igreja ficou daquele jeito. Depois a gente mostrou, brinquei com eles. Eu falei: Deus tem tatuagem, gente. Ele falou: como assim, pastor? Deus tem tatuagem. A Bíblia fala que tem o teu nome gravado na palma da mão dele. Então a gente foi Na brincando. coxa escrito Rei dos Reis, né? Essas histórias todas. Mas daí o sócio de um cara se converteu. E o sócio era muito doido, tudo tatuado, cheio. Eu tinha raspado um lado da cabeça, deixou o cabelo crescer para o outro. E esse menino, desse jeito, converteu um filho de um presbítero da Assembleia de Deus.
E daí, no dia que o pai não sabia, o menino ia lá no estúdio de tatuagem fumar maconha, o pai não sabia disso. Daí eles acabaram evangelizando o moleque. No dia do batismo vem o pai, calça social, camisa social, aquele padrão que você conhece. E a gente sempre punha nas águas quem ajudou, quem foi o responsável pela conversão. Então veio o menino lá, dono do estúdio de tatuagem, camisa regata, aquela bermudona, né? Os braços tudo tatuado, um lado raspado, o outro não, para descer, conversando com ele. Daí chegou o menino, foi lá para se arrumar, o pai veio conversar comigo, falando: pastor, eu só queria pedir um favor. O senhor pode pôr alguém para acompanhar o meu filho? Para mim não tem problema que ele está com vocês, o importante é que ele está firme com Jesus. O senhor pode ver alguém? Eu falei: aqui todo mundo que chega já chega com alguém acompanhando. Deixa eu te mostrar, vou te apresentar quem acompanha seu filho. A hora que eu olhei o cara, eu falei: ele está ocupado, eu não vou poder apresentar ele agora para você. Justamente por causa disso, o cara nunca ia acreditar que era crente, né? Eu acho que eu fico imaginando, bispo, o dia que a mulher samaritana chegou para os caras e falou: olha, eu estava lá no posto de Jacó, encontrei com o Messias, bateu um papo comigo. E os caras devem ter falado: minha senhora, só leva mal, não. A última pessoa que o Messias vai aparecer é para uma mulher com o histórico da senhora. Se enxerga, na verdade. Então, a maneira de Deus olhar as coisas, a oportunidade que Deus enfrenta, ou que dá, vamos dizer, as críticas que Deus enfrenta para dar oportunidade a pessoas que ele consegue enxergar muito mais do que o momento da vida, é o grande brilhantismo dessa história. É o que faz a gente continuar no ministério, pastoreando pessoas. Eu sou encantado com esse poder de transformação do evangelho, sabe? Que pode pegar um cara cheio de demônio que andava pelado, se ferindo, num dos maiores evangelistas. Ele vai falar para um povo que nenhum dos discípulos de Jesus teria condições de falar, na história do Gadareno. Então, isso me impacta. Mas eu tenho que entender que a gente tem que ter as costas largas para apanhar, né? É verdade, ainda mais quer fazer algo significativo. E nesse sentido, a experiência do pastor Cláudio Duarte com Deus, quais são os momentos que te impactaram e fizeram? Você fala assim: mano, aqui foi um momento decisivo, foi um momento que eu encontrei Deus e eu resolvi dar virada. Aqui foi o momento que eu decidi dedicar a Ele a minha vida para fazer. Quais são os momentos impactantes para você nessa jornada com Deus? Bom, o primeiro é 1992. Foi o ano que eu consegui conhecer a Deus. Certo? Ali eu me converti, foi uma experiência bem interessante para mim, foi uma data marcante, porque em 92 eu aceitei Jesus e me casei. Entendeu? Eita. Então, foi 2 casamentos, certo? E foram as 2 melhores coisas que eu fiz na minha vida, certo? Se chama Jesus e Maria, certo? Porque o nome da minha mulher é Nery. Então, eu recebi os 2 na minha vida, certo? A minha esposa e recebi Jesus. Isso foi em 92. E em aproximadamente 2002, eu consegui mudar de estágio de crente para cristão. 10 anos depois, eu alcancei o nível de cristão. Porque tem gente que só fica na primeira fase, né, do negócio. É crente a vida toda, vai até para o céu, entendeu? Mas não consegue atingir o status de cristão. Então, eu comecei a pensar mais nos outros do que em mim, entende? Eu passei a fazer mais coisas para o coletivo do que para o individual. E aí eu comecei a descobrir que a história de Jó não era só uma fábula que ele podia viver, que quando você olha o bem-estar do coletivo, você cresce no individual. Então eu comecei a orar mais pelos outros, eu comecei a ajudar mais os outros, em 2002 aproximadamente, 10 anos depois. E aí eu vivi a segunda mudança. Um pouquinho depois, talvez uns 5 anos, 2007, mais ou menos, aí eu comecei a virar
o que a gente pode chamar aí, se é que pode usar esse termo, meio que celebridade. Comecei a ficar conhecido num montão de lugar, sabe? E isso foi uma marca, por exemplo, eu não conheço, assim, do meu convívio, ninguém que ganhou a projeção que eu acabei ganhando, certo? E isso foi uma coisa marcante para mim, poder viver hoje, bispo, coisas que poucas pessoas podem viver, sabe? Uhum. Hoje eu posso entrar num barraco de uma comunidade carente, numa mansão no Alphaville ou no Palácio da Alvorada, entende? Isso para um Aham. garoto de Xerém é uma coisa simplesmente só Deus pode fazer. Então, eu não, se eu falar muito disso, eu acabo chorando, porque não tem medida para definir o que Deus fez na minha vida, sabe? Não tem. Homem nenhum poderia fazer o que ele fez. Todas as vezes, bispo, às vezes o meu nome está dando uma baixadinha de frequência, ele abre uma porta como abriu no Ratinho, abre uma porta como abriu no Raul Gil, me leva para determinados lugares. É como se ele chutasse a bola para cima de novo. E só pode ser ele. Então, hoje, tudo que eu tenho, eu só tenho por causa dele. Eu não tenho nada que não seja ele que me deu. Hoje eu posso ver as pessoas de onde eu moro se orgulhar de quem eu sou. Meus pais, né? Meu pai já é falecido, mas tinha muito orgulho. E minha esposa, meus filhos, meus amigos. Então, para mim, isso é muito gratificante. Eu devo tudo a ele, tudo, 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 tudo. Uhum. Alguém que conhece o senhor há muito tempo, né? Eu estava conversando com ele, o Isaac. Ah, Ele deixa eu falou que só vocês se conhecem. entrar aqui na live, aqui, minha digníssima, que Olá, boa noite. Boa noite, é o bispo prazer. da Metodista. Prazer é todo meu. Ainda não tive o prazer de conhecer você pessoalmente, mas ouvindo seu esposo falar de você, eu estou curioso. Ele fala muito bem de você, muito bem mesmo. Vamos Mora, marcar um encontro lá no vamos. sítio, né? Vai ser um prazer estar aí com vocês. Daí vai poder conhecer também a parte boa aqui de casa, que é a minha esposa, né? Sim, com Eu, eu, certeza. eu, eu falo que a parte boa é ela. Eu só sou bispo. Eu ganhei forma, mas a parte boa é ela. Tá bom. Gente, Prazer. igualmente, igualmente. Eu estava conversando com o Isaac, né, que diz que te conhece desde garoto, Sim, sim. a definição, entre tantas coisas, Isaac falou assim: Cláudio continua simples, humilde e cheio de Deus. Ah, Cheio de obrigado. Será Deus. que é amigo? Entendeu? É amigo, é gente boa. Eu acho o seguinte, a projeção, ela não muda ninguém não, bispo. Ela só revela. O cara fica difícil ele ser soberbo com o Rio Card, né? Entendeu? Ser soberbo com o Rio Card vai ficar difícil. Mas se você der para ele uma Mercedes, corre o risco dele se revelar. Eu nunca liguei para isso, não. Entende? Porque eu acabo não sendo basicamente ninguém. Eu só estou numa posição que daqui a um tempo eu não vou estar mais. Então, a maioria das pessoas que eu lido, elas não gostam de mim, elas só gostam de onde estou e do que eu estou fazendo. É só eu não fazer mais, que já já aparece outro. E ela vai atrás de outro. João Batista teve que lidar com isso, com muita maturidade. Já chegou alguém que é maior do que eu. E agora? A turma vai toda atrás dele, pode ir. Eu tenho que entender que o meu tempo já passou. Eu Entendeu? vim aqui para apontar para ele, né? Exatamente. E nós somos assim. Nós apontamos para a próxima geração, para a próxima pessoa de sucesso. O sistema é o mesmo, entendeu? Talvez muda algumas coisinhas, mas o sistema funciona do mesmo jeito. Uhum. E a ênfase ministerial do pastor Cláudio, né? Tem a paixão por Deus, o tornar Deus conhecido. Agora tem o projeto Recomeçar aí em Xerém, né? Que oferece uma porta, oportunidade para qualquer um, não discrimina qualquer pecador,
né? Eu já brincava aí de um outro jeito lá em Mandaguari, onde eu era pastor. Eu falei, amigos, pecador mais normalzinho, mais ajeitado, os outros igrejas já levaram. Sobrou os esquisitos para nós mesmos, vamos atrás dessa turma, né? O que acontece? A igreja vai fazer 8 anos agora e nós temos visto muitas pessoas mudando de vida. A gente está quebrando, né, alguns conceitos, preconceitos, né, fazendo com que as pessoas enxerguem a vida por um outro prisma. E é muito bom você poder apresentar Jesus para as pessoas, certo? A grande questão é que antes de apresentar para as pessoas, você precisa de conhecê-lo, né? Então, às vezes, você precisa conhecer alguém que você que está querendo apresentar ainda não conheceu, mas é gratificante ver o que a gente está podendo fazer aqui no coração das pessoas através da palavra do Senhor. Então, nossa função é o quê? É melhorar a vida do hétero, do homo, do negro, do branco, do rico, do pobre. É melhorar a vida de todas as pessoas. E o que a gente faz? A gente apresenta para Jesus. E aí ele dita as regras. Entendeu? Nós falamos as regras. Ok? E o Espírito Santo faz as pessoas obedecerem às regras. Não é função de pastor fazer as pessoas obedecerem. A função do pastor é só falar, certo? No Velho Testamento, se não obedecesse, até que o pastor podia matar lá, igual Josué, certo? Mas no Novo não dá para rolar isso. Então a gente ensina e manda os caras para casa. Vai embora, meu filho, tentar botar em prática. Entende? E aprenda que Deus não pede perfeição, Deus pede aperfeiçoamento. Se você voltar no próximo culto 1% melhorzinho com a mensagem, é só você vir 100 cultos consecutivos que você vai ficar bom. 1% em cada culto chega lá. É verdade. Agora, nessa dica, né, pastor, eu vejo a paixão por Deus, a paixão por tornar Deus conhecido dos outros, a paixão que o Evangelho, o poder do Evangelho tem de transformar vidas. Agora, para quem está ouvindo a gente aqui, qual a dica do pastor Cláudio para conhecer Deus melhor? O que você faz? A correria intensa? O que você diria? Amigo, vai nessa, vai. Porque às vezes tem gente que eu brinco, que para minha geração muita coisa ficava pesada demais, né? Quando falava, não, tempo de oração. Eu tive minha experiência com Deus um pouco antes de você, na década de 70, quando estava despontando a igreja da Coreia, que os caras oravam não sei quantas horas. Eu falei, estou perdido, não consigo orar nenhuma hora, não. Eu tô lascado nessa história, né? Eu diria, bispo, o seguinte. Eu diria, oração tem que ser o tempo inteiro. Ok? Eu só acho que a gente precisa definir a pauta. Entendeu? Eu acho que é a pauta que é o problema. Então, as pessoas hoje usam a maior parte da oração na pauta da petição. Pauta pessoal, né? Beleza. É um direito que a pessoa tem. Para mim, a dica seria o seguinte. Viva o que a Bíblia te norteia, ou como ela te norteia, e aí você vai gastar mais ou menos uns 70% da sua oração só de agradecimento. Certo? Aí você pega mais ou menos assim, uns 20% e ora pelos outros. Certo? Aí você usa os 9% e ora engrandecendo e louvando o nome do Senhor, adorando. E 1% para corrigir as besteiras que você fez, que foram tão pouquinhas pelos ensinamentos. Porque tem gente, pastor, o bispo, que nem precisa do diabo, não, rapaz. O diabo nem vai na vida de determinadas pessoas. Aí essas pessoas têm que orar o tempo inteiro, só pedindo. Me dá isso, corrige isso, muda isso, faz aquilo. Então eu acho que tem que orar sempre, tem. Ok? Mas você pode olhar. Jesus que ensinou a orar, eu só vi ele orar uma vez por ele.
O resto era só pelos outros, engrandecendo Deus, certo? Só uma Verdade. vez ele falou para o pai assim, para corrigir um negócio, né? Que ele falou, olha, pai, esse negócio de morrer aqui não está muito bom não, hein? Esse negócio de cruz. Então eu acho que eu não fiz um negócio muito bom não, porque eu achei que não ia doer, vai doer. Esse negócio de pagar pelos outros aí, esse negócio, isso dá para corrigir esse negócio aí, Se entendeu? possível. Se possível, o pai falou, ó, não vai rolar não, meu filho, você já entrou nesse buraco, agora vai ter que terminar o serviço. Ele falou, então tá beleza. Então eu acho que hoje as pessoas gastam muito recursos e esforços, bispo, para desfazer suas próprias besteiras. Eu tornei minha vida mais leve quando me tornei mais assertivo, certo? E a melhor maneira de fazer isso é colocando os princípios. Se eu tivesse uma dica só para dar, resumindo tudo, gente, que eu sei que já está acabando aqui, seria o seguinte: faça o que você não quer. Entendeu? Fica de olho no que você quer. Entendeu? Ah, eu quero orar? Não. Então ora. Ah, eu quero ler a Bíblia? Não. Então leia. Ah, eu quero ser fiel financeiramente? Não. Então seja. Ah, eu quero amar a mulher? Não. Então ama. Ah, eu quero dar atenção para os filhos? Não. Então dê. Faça exatamente o que você não quer, porque é o que você não quer que Deus quer. Entendeu? Se você fizer isso, eu acho que você vai virar santo. Porque, entendeu? Você quer orar? Não, quero dormir. Então, ora, não dorme. Então, eu acho que se fizer o oposto, eu acho que já é uma boa receita, é bem prática. Ó, tá aí a dica, né? E é verdade. A Bíblia fala do outro jeito, né? Que a carne milita contra o espírito, Sim, mas é isso aí. é isso aí, a mesma coisa, né? É que os caras, É. só esses caras mais refinados que conseguem falar nesse tom. O meu negócio é esse aqui mesmo. Não, mas eu falo isso, eu falo, Deus sempre me contrariou, Deus sempre me contrariou e a vida foi melhor. E, Então, e- e nessa questão do jejum, pastor, o que que você pode falar para a gente? Tem uns amigos nossos, o Luciano lá, o Luciano Subirá, acabou um jejum de 40 dias, o maluco. terceiro, diga-se de passagem, né? E eu conheço o Luciano há muito tempo. Eu brinco que ele vinha em casa às vezes com propósito. Não, mano, eu estou com propósito, não vou comer. Eu falei, rolo seu, eu vou comer, você se vira. Mas o propósito dele era até meia-noite. Da meia-noite às 6 ele comia tudo que não comeu no resto do dia. Parecia muçulmano de Ramadã. Agora não, né? E daí a gente vê, eu trouxe o pastor Jeremias Pereira, o pastor Jeremias Pereira falou assim, Varão, eu sou presbiteriano, esse negócio de jejum é para vocês, a gente não é tão... Eu só acho o seguinte, eu acho que houve uma mutação na história aí também, né? Do jejum por propósito, porque jejum bíblico é abstinência total do alimento. Aí o Aham, inventou um jejum de doce, jejum de internet, um jejum, você está entendendo? E isso aí, para mim, é até propósito, ele até vale, mas não é jejum, é certo? verdade. Então, o que acontece é o seguinte, bispo, eu entendo tudo isso, eu só penso o seguinte, o jejum, normalmente, ele é feito para alcançar um nível de intimidade, uma abstinência, uma purificação, ou então algo para alcançar alguma coisa difícil. Foi assim que a gente aprendeu. Vamos jejuar porque nós vamos ter uma grande batalha. Tudo isso, para mim, acaba sendo... A Bíblia diz, orai sem cessar. Não manda jejuar sem cessar. Ok? Então, a Bíblia fala de oração. Então, que isso fique bem claro. Ok? Se tem uma causa difícil, e eu acho que você vai usar o jejum como um propósito, ou, sabe, seja para uma questão sua espiritual, ou seja material, faça. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Quando você se torna mais assertivo, por que é que Jesus jejuava? Se ele praticamente não teve problema nenhum, ele só resolvia problema dos outros. É Porque ele queria verdade. dar exemplo de que jejum é importante. Então, dizer que o jejum não é importante, a gente está brincando, porque Jesus deixou eles, para que ele não... Se ele jejuava sendo quem era, por que nós não vamos jejuar?
Agora, para que fazer tanto jejum igual eu vejo gente fazendo? Certo? Estou falando subirá, é um propósito dele, é algo legal, é uma coisa particular entre ele e Deus. Aqui a gente está falando para a massa, para o povo. A maioria das vezes que as pessoas fazem jejum é para corrigir besteira que fez e está com resultado ruim e precisa entrar com a providência. Então, se você falar comigo, eu jejuo pouco, porque eu quase não faço besteira. Então, tem pouca coisa para corrigir. Entendeu? E aí entra naquela área de intimidade com Deus. Você vai fazer porque você quer uma purificação, porque tem mais perto, porque é um sacrifício. Que eu também nem sei se a gente tem que fazer tanto sacrifício, não. Entendeu? O tal de sacrifício. Fazer jejum por causa de sacrifício é meio que anular um pouquinho o que Jesus fez. Mas se ele jejuou, gente, ele não precisava jejuar. Isso significa que nós temos que jejuar. Mesmo que não seja para nada, só para imitar ele. Está jejuando por quê? Nem sei. É porque Jesus jejuou, eu estou a fim de copiar ele, entendeu? E eu vou. Estou nessa vibe. Eu estou nessa vibe também. Mas a maioria das pessoas é para realmente corrigir questões e problemas que, na verdade, elas mesmas entraram e entrou num buraco tão difícil que só oração não tira. Porque, presta atenção, se a gente se deparar com um demônio, que o demônio só sai com jejum e oração, e nós só ora no jejum. O demônio não vai sair. Meu irmão fala assim, irmão, não, que eu sou outro modelo mais avançado, você não tem suporte técnico para me tirar daqui, não. Pode ir embora, pode ir embora. Entendeu? Meu amigo, deixa eu te falar. A conversa tá boa, mas porque aqui normalmente live dura 1 hora. Já deu, né, E eu sou pastor? patroa aqui, porque a conversa tá tão legal, e eu tenho que cumprir um compromisso aqui, tá bom? Não, tranquilo. Eu agradeço. O senhor ora para a gente aqui, para a Claro, gente com encerrar. certeza. Vamos lá, gente. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por todas as oportunidades que o Senhor nos tem concedido. Quero te pedir uma bênção para cada lar, para cada família, ó Deus, cada coração que nos recebe. Abençoa, ó Pai, a nossa vida, continua agindo, nos dando orientações no momento, ó Pai, de jejuarmos, pelo motivo cujo qual nós vamos fazê-lo, ó Deus, porque jamais podemos negligenciar as coisas importantes e de valor para o Senhor. Muito obrigado a Deus por fazer parte deste momento com o Bispo Mano, com todas essas pessoas que estão aqui conosco. E continua conosco, Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmão? Pastor, obrigado. Obrigado por esse tempo precioso. Que Deus abençoe aí. Amém. Dá um abraço no Amazônia amanhã, viu? Pode deixar, dou sim. Olha, não perca a live de amanhã, que o cara que vai estar aí é fera. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Outro. Gente, amanhã nós seguimos no nosso propósito dos 21 dias. Hoje foi o 11º. Que benção a conversa com o pastor Cláudio Duarte, né? E amanhã quem vai estar conosco é o pastor Paulo Mazzoni, da Batista Central, um outro amigo, experiência grande de avivamento, de impacto de Deus na vida. Então amanhã, 19 horas, vem aqui conosco o pastor Paulo Mazzoni. Muito obrigado vocês que ficaram conosco até agora. Um beijão para todo mundo. Deus abençoe a todos e todas e até amanhã, às 19 horas. Abraço.